Vamos então aqui para mais um vídeo. Dessa vez vamos começar a falar sobre a classificação periódica dos elementos. Tá? Então nesse vídeo aqui especificamente a gente traz um breve histórico do que nós costumamos chamar de tabela periódica. Tá? Na verdade, a tabela, como tabela mesmo, né? A classificação periódica dos elementos como tabela é algo já mais recente. Na verdade, antes da tabela periódica, que a gente chama de atual, né? Que nós temos hoje aí, muitas tentativas aconteceram de organizar esses elementos. Tá? Por volta ali de 1830, a gente tinha um pouco mais de 50 elementos, que na verdade já era, né, um grande sucesso, um grande avanço, né, porque comparando lá com a chamada teoria dos 4 elementos. Tá? Então, naquele momento já tinha se aproximado um pouco mais de 50 elementos bem diferentes, bem distintos uns dos outros, em termos de propriedades. E aí eram 50, 55 mais ou menos na época, ainda iam se descobrir mais, quantos, né? Centenas, milhares, milhões, infinitos, enfim, né? Tudo isso era muito incerto. E aí então sente-se a necessidade de organizar esses elementos, né? De acordo com alguns critérios. Então, a primeira tentativa que aconteceu foi do alemão chamado Berheine, né, que em 1829 aproximadamente, ele lança aqui, né, após a descoberta, na verdade, do elemento bromo, tá, uns 3 anos depois da descoberta do bromo, ele vai lá e observa que o bromo tem semelhanças com o cloro e o iodo. E aí, baseado no que chamava na época de peso atômico, né, ele juntou esses 3 elementos, verificou que o elemento do meio, no caso o bromo, ele tinha essa massa atômica, esse peso atômico, aproximadamente igual à média dos outros dois. Né? Então, a sequência dos 3, a diferença de um para o outro, tinha mais ou menos um valor fixo, uma razão, é como se fosse uma PA de 3 termos. A média do elemento aqui, da massa atômica do elemento do meio, né? A massa atômica do elemento do meio, era aproximadamente igual à média dos outros dois. E aí ele começou a observar, né, a tentar organizar outros elementos em conjuntinhos de 3. Por isso que essa lei, né, essa tentativa, inclusive, ficou conhecida como lei das tríades. Né? Essa palavra tríade vem de 3. Tá? Então ele organizou cálcio, estrôncio e bário da mesma forma, né, que tem propriedades semelhantes. A massa atômica do elemento do meio era aproximadamente a média dos outros dois. Enxofre, selênio e telúrio foi outro conjuntinho feito por ele. Tá? Mas só que isso não ia muito adiante. Não ganhou, não teve lá a credibilidade dos químicos da época. Achava-se que era coincidência. Ele sequer conseguiu, né, publicar isso. Tá? Depois, um outro químico que também era músico, chamado Newsland, instituiu a chamada lei das oitavas. Ele observou o seguinte, que quando ele colocava os elementos em ordem crescente de pesos atômicos, né, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, os que ele conhecia lá na época, ele observou que a propriedade do oitavo era semelhante à do primeiro, a do nono semelhante à do segundo, etc. É como se organizasse em grupos de 7. Tá? Então ele organizou ali, por exemplo, sódio, magnésio, alumínio, silício, enxofre, cloro, e aí quando chegou no potássio, propriedade semelhante à do sódio, no cálcio, propriedade semelhante à do magnésio, e assim segue. Né? Então ele foi observando isso. Então, seria uma sequência de 7, como 7 são as notas musicais, então ele associou isso aí, né, à questão das notas musicais. Por isso, inclusive, ficou conhecido como, né, a lei das oitavas. Então, se ele colocasse lá Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e embaixo os elementos com propriedades semelhantes, ele tinha ali algo parecido, né? Então, mas também algo semelhante, né, com propriedades semelhantes. Só que isso não vai muito adiante. Tá? Sequer ele conseguiu fazer com que esse trabalho dele fosse publicado. Então não tinha realmente credibilidade, achava-se que era mera coincidência. Tá? Esse trabalho realmente não foi lá muito adiante. Diferentemente de Champ-Courtois, né, o cara era francês, que conseguiu publicar o seu trabalho, mas também não foi muito adiante. Ele organizou uma espécie de tabela e depois dobrava isso num gráfico, na verdade não era uma tabela, um gráfico cilíndrico, tanto que é chamado como conhecido como lei do parafuso telúrico. Tá? Então ele colocava lá numa folha de papel, quadriculado, os elementos em ordem crescente de massa atômica, traçava lá umas linhas diagonais, e depois dobrava essa folha dando ideia de um cilindro, né? Como se fosse realmente a ideia do parafuso. Tá? Ele conseguiu publicar o seu trabalho, porém não publicou o gráfico. Ele foi, né, deu uma de desperto aí, porque o gráfico também não tinha lá essa credibilidade toda. Até porque
a questão da propriedade de peso atômico, nesse momento da história ali, da ciência, ele vinha perdendo força, vinha perdendo mesmo, as pessoas estavam quase já descartando isso como uma propriedade. Até que veio um trabalho de um químico chamado Cannizzaro, né, que aí culmina, isso aí acaba culminando lá para a questão dos cálculos químicos, e isso, de certa forma, ganha novamente uma credibilidade. Tá? Então, depois do parafuso telúrico, nós tivemos uma chamada classificação periódica do alemão Mayer. Tá? Ele também, só que ele trabalhou com volume atômico. Na verdade, atribui-se a Mayer a própria descoberta dessa propriedade dos elementos de volume atômico. Então ele achou uma certa semelhança desse volume atômico com os pesos atômicos, né? Organizou isso numa espécie de gráfico que lembrava umas ondas, onde havia ali, segundo ele, alguma periodicidade, alguma questão de semelhança de propriedades dos elementos. Tá? Só que também a questão do gráfico. E depois veio talvez aí o grande salto, né, gente? Tanto que Mendeleev, né, Mendeleev, o russo Mendeleev, é talvez considerado o pai da tabela periódica, né? Inclusive, essa lei periódica dele, esse trabalho dele foi publicado em 1969. Ano passado não, em 2019, essa tabela completou 150 anos, e esse sexcentenário da tabela periódica foi comemorada no mundo inteiro. Ainda hoje se tem muita coisa de tabela, né, associada àquele Mendeleev. Tá? Mendeleev, diferentemente dos outros, ele não organizou gráfico, ele organizou uma tabela. Né? Ele organizou uma tabela. Na verdade, ele escutou, né? Ele ouviu e ele escutou, podemos dizer assim, dos conselhos de Cannizzaro acerca de peso atômico, e como ele estava naquele momento escrevendo a tese de doutorado dele, ele então resolveu se dedicar um pouco a isso. Né? E aí ele fez, na verdade, uma espécie de fichinha para cada elemento químico daqueles, propriedades, peso atômico e tal, e depois colocou isso no mural para observar ali as semelhanças. E aí ele acabou organizando uma espécie de tabela. É daí que vem o termo tabela periódica mesmo. Ele descobriu, e aí vem, tanto que é conhecido como a primeira lei periódica, né? A lei periódica de Mendeleev. As propriedades dos elementos são uma função periódica de suas massas atômicas, de seus pesos atômicos. Tá? Mendeleev foi tão ousado que ele chegou a deixar lá espaços vazios, espaços vagos, né, para supostos elementos que ainda seriam descobertos no futuro. Tá? E isso não é magia, né? O cara não era nenhum profeta, na verdade é ciência. Já que existia aquela periodicidade, e de fato há a periodicidade química, ele disse, olha, esse elemento vem aqui, não é conhecido ainda. Mas no dia que for conhecido, ele tem essas propriedades. Ele chegou a prever, tá? Densidade, próprio volume atômico, e ao ponto de fusão, algumas outras propriedades que, de fato, quando os elementos foram descobertos, bateram lá para provar que realmente a periodicidade existe. E ele usava, para esses elementos lá que não eram conhecidos ainda, ele usava o termo EKA, E-K-A, significa abaixo de, ou primeiro depois de, um termo grego, né? Então ele teve lá o EKA-boro, que depois se descobriu, né, que era o escândio com as propriedades previstas. Eka-boro significava abaixo do boro, era o elemento que estava lá, né, abaixo do boro na época. O Eka-alumínio, depois se descobriu o galho. O Eka-silício, que depois, quando se descobriu, era o germânio. Né? Então, realmente, a gente pode atribuir a ele essa descoberta da periodicidade química. Tá? E publicou o seu trabalho, sua tabela, né? Isso foi muito bem aceito, tanto que, né? E ele cada vez mais, ele levou isso de 1969, cada vez mais incrementando um pouco lá a sua tabela, até 1913, quando esse outro cientista chamado Moseley caracterizou o que hoje nós chamamos de número atômico, que é o número de prótons. Né? Então, ao descobrir os números atômicos, ou o número atômico como sendo uma propriedade dos elementos, isso através de análise de espectros de raio-x dos elementos, ele acabou chegando na descoberta do número atômico. Então, o que ele fez? Ele redistribuiu, né? Ele reorganizou os elementos conhecidos ali numa tabela em função dos seus números atômicos. Tá? E até hoje nós temos a tabela periódica organizada em função de números atômicos. Então, fazendo um resuminho muito breve aqui, gente, lembrem-se o seguinte. A tabela periódica atual é a tabela de Moseley. Lá nós temos os elementos organizados em ordem crescente de números atômicos. Lembra que a gente já falou aqui de número atômico?
que inclusive é representado pela letra Z, a tabela periódica atual organiza os elementos em ordem de número, ordem crescente de números atômicos. Qualquer outra tentativa que veio antes organizou em função dos seus pesos atômicos. Viu como fica simples assim? Tá bom? Então a propriedade periódica dos elementos, né, as propriedades periódicas dos elementos são, né, uma função de seus números atômicos. Essa é a lei periódica atual. Na verdade, é a tabela periódica atual, né, que nós já vamos começar a tratar dela no próximo vídeo. Tudo bem? Aproveita aqui para solicitar, né, que vocês se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, que divulguem esse canal aos colegas, né, de forma que a gente consiga levar essas aulas ao maior número de alunos possível. Tá bom? Deixe seus comentários, suas dúvidas, podem também nos seguir aqui no Instagram, interagir conosco, o que vocês quiserem. Tudo bem? Grande abraço e até a próxima.